Estamos aqui no terceiro bloco de entrevistas com mulheres empreendedoras da comunidade de Paraisópolis. Agora aqui comigo, Renata Alves. Ela é a líder da Quebrada Produções e está aqui para contar um pouco da história de vida, da sua história de vida, da sua história empreendedora, que é fantástica. Tenho certeza que todos vão gostar. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Muito bem. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Nós queremos saber um pouco assim da sua história. Você me disse já que nasceu em Paraisópolis. Conta um pouco da sua trajetória. Eu sei que você tem inúmeros projetos, trabalhos. Vamos resumir, mas vamos falar de todos eles, tá? Que é muito interessante. Não revelando minha idade, né? Mas sou um pouco mais velha que as amigas que vieram anteriormente. Mas eu tenho uma pincelada em vários trabalhos que hoje existem em Paraisópolis, né? Eu nasci em Paraisópolis, eu moro em Paraisópolis até hoje. Eu falo que eu vim de uma época que as mães guardavam o umbigo da criança. Minha mãe deve ter enterrado o meu lá, porque não é possível, né? E eu fiz parte, junto com a Juliana, da Associação de Mulheres. A gente fundou a Associação de Mulheres, isso lá em 2006, né? A gente fez parte da Associação de Moradores. Eu nunca fiz parte do Grêmio Estudantil de Paraisópolis, porque eu não estudei em Paraisópolis. Eu fui a única que fui contramão, né? Eu tive que estudar fora. Então, eu peguei uma época em que meus pais compravam o passe e eu fui estudar fora. Meus pais são analfabetos. Então, eles sempre prezaram muito a educação, né? E aí, em um período das nossas vidas, a gente se encontrou, né? Eu e a Juliana, especificamente. E foi quando a gente teve essa ideia de montar a Associação de Mulheres por conta do que não tinha para as mulheres, né? Não só para a gente, pela faixa etária que nós tínhamos na época, mas para ver o sofrimento de nossas mães, nossas tias, e entender que a gente precisava fazer alguma coisa, e a gente não imaginava como, mas a gente imaginava que precisava fazer alguma coisa. E aí a gente foi pegar a assinatura de casa em casa para fundar uma associação de mulheres. Que a gente vem de uma época que existia muita mãe crecheira, né? Mães que acabavam saindo dos seus trabalhos para ficar com os filhos e acabavam ficando com filhos de outras, porque não tinha creche o suficiente na comunidade ou em torno dela. E mesmo as que estavam próximas não eram tão próximas, então tinha que pagar um transporte escolar, coisa que não tinha verba para se fazer, né? Fiz parte da coordenação do projeto de balé, e isso eu vou dar uma resumida na minha história para não revelar a idade. Fiz parte da coordenação do projeto Balé Paraisópolis, fiz parte da coordenação do judô Paraisópolis, e em 2006, acompanhando uma produtora para um comercial do governo federal para falar das obras de Paraisópolis, eu acabei contando um pouco da história. Precisava de alguém que transitasse dentro da comunidade inteira e que falasse dos pós e dos contras dessa obra que estava acontecendo, né, de urbanização. E eu acabei virando a protagonista dessa propaganda, e na época eu estava no segundo semestre da faculdade de psicologia, né? E eu falo que a propaganda, a produção me encontrou, não fui eu que encontrei a produção. E de lá para cá, o Quebrada Produções não tinha nome ainda. E eu comecei a fazer trabalhos dentro da comunidade, porque aí eu identifiquei a oportunidade. Existia o trabalho, mas não tinha mão de obra. O dia em que eu fui fazer essa propaganda, governo federal, então era algo muito estrondoso. Eu era protagonista, ao mesmo tempo eu tinha que parar, identificar onde tinha um som ligado, desligar, encontrar o carro que no dia da VT estava e no outro dia não estava, e aí eu percebi que existia o mercado de trabalho. E isso independente de ser dentro da favela, que é um cenário onde é um problema para a gente, morador, um problema de falta de Estado, vira um cenário dependendo da produção, né? E ao longo do tempo, de 2006 para cá, vieram grandes produções. Não foi fácil para mim por ser mulher, né? Eu falo que eu sou uma sequência de nãos. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou periférica, eu sou mãe solo, né? E quando eu vou me apresentar como CEO da minha produtora, é difícil que eu seja aceita, né? As pessoas acham que eu sou uma interlocutora de alguém que vai vir falar com elas depois. Sim, sim. Né? E aí, se posicionar como mulher e dona da produtora e mostrar que entende do que está falando, mesmo sendo dentro de uma periferia, aí já começa todo o trabalho, né? E fiz parte, fui eu que cuidei em 2019 dos atendimentos das ambulâncias em Paraisópolis. Sim. Não que eu seja da área da saúde, as pessoas perguntam, você vai migrar para a área da saúde, Renata? Eu falo não,
né? Meu negócio é produção, mas precisava de alguém que conhecesse a comunidade inteira. Então eu acabei virando literalmente o GPS, né? De Paraisópolis. Todo mundo na comunidade tem meu número de telefone, as pessoas me ligam até hoje. E a gente fez um total de 11 mil atendimentos. Fantástico. Então até quem eu não conheço me conhece naquele lugar. Você falou, como você já está há certo tempo, você falou que fundou várias associações, que as coisas mudaram. O que era antes, o que é hoje Paraisópolis? E assim, você que conhece toda Paraisópolis, qual você acha as necessidades, assim, mas voltado para as mulheres, né? Quais são as dificuldades das mulheres antes e agora, até para a gente entender um pouco a evolução disso tudo, né? Os efeitos dos trabalhos maravilhosos que você fez, que a Juliana fez, enfim. E onde, daqui para frente, o que você acha que precisa ser feito para que melhore a condição da mulher em Paraisópolis? Porque para mim já está muito claro que as mulheres são guerreiras, são mulheres de fibras, mulheres que têm que se superar, têm que cuidar da casa, uma preocupação enorme com filhos, porque todas que eu conversei, o filho está sempre no centro das atenções, né? Troca-se, talvez, muitas ideias de futuro para si, para cuidar do filho. Então, o que você acha? Como era, qual a dificuldade antes, como evoluiu, onde nós vamos chegar em Paraisópolis? O que você acha que as mulheres precisariam fazer para melhorar a condição geral de Paraisópolis? Eu costumo falar que o periférico, ele já nasce empreendedor, né? Ele só não sabe disso, ele só não acha os meios. A mulher, então, periférica principalmente, porque ela que toma conta da casa, ela que toma conta das contas, né? Ela que se preocupa. Eu falo que a mulher ela não tem tempo nem para cuidar de si mesma, porque ela sempre está pensando no outro. Muita coisa melhorou, mas em questão do viés feminino, a gente ainda tem uma longa estrada a percorrer. Tudo começa na base da educação, né? Então, a mulher, ela se preocupa muito com a educação e no bloco anterior, como a Juliana falou, ela pensa em continuar, mas ela pensa em primeiro fazer ou pelos filhos, ou pelos sobrinhos, ou pelos afilhados, ou pelos netos, e assim vai. A mulher sempre tem alguma criança, sempre tem alguém que ela se preocupe primeiro, né? Então, 99% hoje dos comércios que existem em Paraisópolis, acredito eu, é tocado por mulheres. Assim como 90% dos chefes de família são mulheres em Paraisópolis. A gente tem hoje, do que era para agora, a gente tem um número de creche até expressivos, isso é bom, só que de contrapartida a gente tem mais do mesmo. Então a gente tem um número expressivo de creches, então diminuiu essa coisa de uma crecheira, só que são creches que atendem o mesmo horário. Então, eu estou falando de crianças que vão para a creche, por exemplo, falando de crianças, das 7 da manhã às 4 da tarde. Geralmente, a mulher que trabalha na casa dos outros, uma empregada doméstica, ela não sai às 4 da tarde. Ou ela vai sair às 18, ou ela vai sair às 20. Esse período, quem fica com essa criança? E, posteriormente isso, se ela quer fazer uma conclusão de um curso, um EJA, ou um curso de especificação, quem vai ficar com essa criança? Aí a gente rebate nesse problema, né? Do que era para agora, melhorou muito a questão da acessibilidade, né? Essa questão do número do aumento de creches. E eu tenho certeza que com Belezinha, né? com o projeto que hoje existe lá, facilita. Porque você está falando da pessoa ir no mesmo lugar, né? Ela não precisa pegar um transporte, dependendo do curso que ela for fazer, ela consegue levar a criança ou o adolescente. De contrapartida, eu sou uma empreendedora social, então o que eu foco? Toda vez em que eu tenho uma produção que ela reside dentro de Paraisópolis, que eu faço para girar a economia lá dentro, eu procuro pegar o que eu falo que é adolescente que está na fase de risco, que é o moleque entre 15 a 18 anos, porque ele já não está mais em projeto nenhum, mas ele está num período, isso falando de meninos, ele está num período de exército, ele não entra em trabalho, porque ele ainda não foi dispensado ou não, e a menina ela ainda está meio perdida, porque ou ela está ficando em casa com um sobrinho, com o próprio irmão, porque já passou desse horário de creche. Então, eu costumo pegar esses para poder trabalhar comigo e entender que a produção dá para fazer e dar um viés para eles do que seguir. Quando eu falo de produção, eu estou falando de um leque de coisas, de um nicho de coisas. Nem tudo especificamente você precisa fazer uma faculdade, mas isso impulsiona e incentiva, né? E você tendo um instituto, uma escola lá dentro, que
que a mãe consiga fazer isso e dar continuidade e trazer de volta, resgatar esse sonho, essa autoestima, então essa é a fase boa de agora, desse momento atual, né? Mas todo é um processo também de educação que você faz, porque você não faz só com a mulher. Infelizmente, a gente ainda vive um momento que você tem que fazer com ela, você tem que fazer com o marido dela, você tem que fazer com os pais dela, dependendo do círculo familiar que ela vive. E isso já aconteceu na época que a gente dava aula, eu e a Juliana, da gente ter que ir na casa, convencer os maridos a deixar suas mulheres voltar a estudar, né? E falar, olha, a aula quem vai dar é uma mulher, vai estar só mulher. Então a gente, mesmo sendo no bairro periférico, a gente ainda esbarra em pleno século XXI com o machismo, o preconceito e muita violência doméstica, seja ela física ou psicológica, que não é diferente, né, uma comunidade de outros bairros, né, em questão de falando de violência e falando de mulher. O diferencial de Paraisópolis hoje é que quando eles se batem com mulheres fortes que não desistiram, eu venho de uma linhagem de mulheres fortes, eu falo isso, né? A Juliana vem de uma linhagem de mulheres fortes, a Mônica vem de uma linhagem de mulheres fortes, e a gente está falando de 3 mulheres de faixa etária diferentes. E mesmo sendo periféricas, com histórias diferentes, com profissões diferentes, mas com o intuito que é o mesmo, que é a educação de uma maneira geral para dentro da comunidade. Eu falo, Walter, que sair da periferia tem que ser uma opção, não uma obrigação. Mas tudo isso a gente começa com parte da educação. Então, quando eu falo que eu sou uma empreendedora social, eu não estou trazendo só a visibilidade de mostrar um cenário, né, para grandes produções. Eu costumo falar que eu dou uma pancada em 2 coelhos. Eu mostro a falta do Estado, mas eu consigo levantar a autoestima daquela pessoa que está lá, que ela mora naquele lugar, né? E ao mesmo tempo eu impulsiono ela para querer mais. Fantástico, fantástico, gente. Essas entrevistas aqui mostraram assim que praticamente o foco é o empreendedorismo, principalmente feminino, todas voltadas para estruturar a sua vida, mesmo com todas as dificuldades, de filhos, de educação, enfim, mas todas voltadas assim a empreender, a ter resiliência, né? Superar todas essas dificuldades que tiveram. E eu vou te falar, eu falo uma coisa para você, viu, Renata? Muitas das coisas que todas vocês falaram, a Mônica, né? Enfim, Juliana, você, eu já escutei isso de muitos empreendedores. Mas realmente, o que me surpreendeu foi a fibra de vocês, né? Vocês têm muitos empreendedores que o problema dele é o seu empreendimento apenas. Mas vocês vão além, né? Vocês têm outras situações para lidar com família, lidar na comunidade. E o interessante é que a questão ajuda das mulheres entre si, as mães crecheiras, você mencionou, é uma coisa fantástica, né? Essa ajuda entre vocês é que possibilita uma a outra evoluir. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Vocês são realmente um exemplo a ser seguido, eu diria, inclusive para grandes empreendedores. Muitos empreendedores deveriam vir aqui e aprender com vocês como eu estou aprendendo. Realmente é uma história de vida que nós precisamos olhar no empreendimento, não só para a questão do negócio em si, mas o que ele vai gerar, inclusive para as próprias pessoas, né? Se o meu negócio estiver bem e o meu entorno não estiver bem, o meu negócio uma hora ele vai cair. Exatamente. Porque o meu entorno tem que estar bem. Então isso parte de ser um empreendedor, isso é ser um empreendedor social. Eu estou fazendo a minha parte como empreendedor e como pessoa civil, como sociedade, independente de ser periférico. Sim, sem dúvida. É melhorar, fazer o seu empreendimento e esse empreendimento ajudar também na melhora da comunidade, de toda a sociedade, enfim. É que ainda timidamente estão falando, mas Chico, balanço social, ESG, são coisas que hoje estão muito... São palavras novas na palavras moda. Novas, porém, que já são praticadas por vocês há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Parabéns. Obrigada. Obrigado por estar aqui. A casa, o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, o Teatro Ítalo Brasileiro, é sempre aberto para vocês virem aqui, darem o seu recado para as pessoas. Eu acho que vocês têm muito a falar e a ensinar para muitas pessoas aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Viu? Obrigado.